Cavalheiro, se você não entende as regras ocultas do jogo, você é a peça, você é o recurso, você é o descartável. E hoje nós vamos falar da verdade, crua, suja e brutal, sobre mulheres acima dos 30 sim. Aquela mulher que chega sorrindo, cheia de papo, cheia de discursos sobre independência, sobre não precisar de homem, sobre ser livre, mas que no fundo carrega uma verdade que ela mesma evita olhar no espelho. Ela tem pressa, ela tem urgência, ela sente o relógio biológico gritando no ouvido. E adivinha quem vira a ferramenta para ela tentar vencer essa corrida contra o tempo? Você, cavalheiro. Você. E se você não acordar, se você não perceber isso agora, você vai ser só mais um otário financiando os erros do passado. Mais um tapete para ela limpar as frustrações que a juventude desperdiçada deixou. Aqui, a gente não vende ilusão. A gente não passa a mão na cabeça. A gente não alivia a verdade. Então escute bem, você fará duas coisas nesse exato momento. 1. Se inscreva agora mesmo no canal. 2. Comente aqui embaixo, a força vence, para deixar claro que você não é mais um homem cego no jogo das modernetes. E 3, segure firme, porque se você sair desse vídeo antes do final, se você não entender cada palavra que eu vou te entregar aqui hoje, você vai continuar jogando vendado e vai pagar o preço. E esse preço, cavalheiro, é sua paz, seu valor e sua liberdade. Aqui não tem espaço para homens fracos. Aqui é o mais puro e original, arsenal estoico. Vamos começar. Parte 1. O relógio invisível e a corrida contra o tempo. Senhores, há forças que regem a vida, que são maiores do que qualquer discurso moderno. Você não vê, você não ouve, mas ela sente. O tempo, tunto implacável. Indiferente, o maior dos tiranos. Sêneca já alertava, não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito quando uma mulher atravessa a fronteira dos 30, quer ela admita ou não, quer ela perceba ou não, o tempo começa a gritar mais alto do que qualquer palavra de qualquer homem. E não se trata de maldade, não é sobre ser interesseira, é sobre natureza, sobre sobrevivência. Sobre os sussurros invisíveis da biologia que pressionam silenciosamente suas escolhas. Por isso você percebe, ela quer falar de futuro antes mesmo que o presente exista. Ela questiona sua visão, sua direção e seu compromisso, muito antes de qualquer conexão real se consolidar. Não é sobre você, é sobre o relógio. E aqui, senhores, mora uma das maiores armadilhas: confundir essa urgência biológica com paixão, confundir pressão com amor, confundir necessidade com conexão genuína. Marco Aurélio dizia em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Se você não perceber essa dinâmica invisível, entrará em um jogo que não entende, e quem não entende o jogo sempre perde. Você se torna o agente da pressa dela. Não por quem você é, mas porque você está disponível no momento em que o relógio dela grita mais alto. E se você não estiver ancorado no seu propósito, se você não estiver alinhado com sua missão como homem, você será sugado, drenado, até acordar vazio, perdido, esgotado. O estoico não rejeita a natureza. O estoico a observa, entende e age a partir dela. Parte 2. O paradoxo da independência. E da hipergamia oculta, senhores, existe uma ilusão vendida no mundo moderno. A de que a independência feminina anulou as dinâmicas biológicas. Mentira, pura ilusão, revestida de discursos bonitos. Epicteto nos lembra: as coisas não nos perturbam. É nossa opinião sobre as coisas que nos perturba. E aqui está a opinião, que precisa ser ajustada. Por trás de discursos inflamados de independência, muitas vezes existe medo. Medo do tempo. Medo de ficar só. Medo de que as escolhas feitas na juventude agora cobrem um preço alto demais. E aqui surge o paradoxo cruel. À medida que uma mulher amadurece, seus padrões sobem. Ela exige mais: estabilidade, liderança, sucesso, clareza. E está no direito dela.
O problema, à medida que os padrões sobem, as opções reais diminuem. Por quê? Porque os homens de mais alto valor, os homens disciplinados, bem-sucedidos, que se tornaram senhores de si mesmos, têm acesso a um mercado amplo. E esses homens, biologicamente, tendem a priorizar juventude, fertilidade e doçura. Não por maldade, mas porque são filhos da mesma natureza que moldou o mundo desde sempre. Sêneca foi claro ao dizer: a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto ela dure, mas quão bem ela é representada. E para muitas mulheres, perceber que o ato da juventude passou gera um desespero silencioso, oculto sob discursos de força e independência. Mas aqui está outra verdade: a hipergamia não desapareceu. Ela apenas mudou de roupa. Nos 20, busca potencial. Nos 30, exige resultado. Ela não está mais olhando para quem pode ser grande. Ela busca quem já é grande. E aqui mora um risco silencioso. Você começa a ser avaliado, não pela conexão, não pela visão compartilhada, mas pela eficiência com que você se encaixa na estratégia de segurança dela. E o estoico, Senhor, o estoico não se ressente disso. O estoico entende e age a partir desse entendimento. Parte 3. A armadilha do arrependimento e o caminho estoico da clareza. Senhores, existe um inimigo invisível que habita os olhos de muitas mulheres acima dos 30. Não é você, não são outros homens. É o passado, o que poderia ter sido, o que foi perdido, o que se esvaiu nas areias do tempo. E esse fantasma molda conversas, decisões, desejos. Marco Aurélio dizia: você só vive o presente. O resto ou já foi ou é incerto. Mas, para quem não vive pelo estoicismo, o passado vira corrente e o futuro vira prisão. Por isso, Senhor, não se engane. Muitas vezes, você não está competindo com outro homem. Está competindo com uma versão idealizada de um passado que ela gostaria de recuperar, mas que nunca mais existirá. Ela te olha, mas não vê você. Vê uma chance de apagar erros, de recuperar o tempo, de reescrever a história. E aqui está a verdade brutal. Se você não percebe isso, se você se deixa levar pela ilusão, você se torna apenas um figurante na peça que ela escreveu na cabeça dela. Uma peça onde o protagonista é o tempo que ela perdeu. Epicteto nos ensinou: se alguém lhe confiar seu corpo, você o guardará cuidadosamente. Por que não faz o mesmo com sua mente? Guarde sua mente, Senhor. Proteja sua paz. Seja vigilante. O homem estoico não rejeita as mulheres, não as odeia, não se torna amargo. Ele observa, ele entende, ele escolhe com clareza. Assim como Catão recusou alianças que ferissem seus princípios e como Marco Aurélio permaneceu inabalável diante das traições, você também deve permanecer firme. Nem toda mulher está perdida na ilusão, nem toda mulher carrega essas bagagens. Existem mulheres extraordinárias, conscientes, centradas, mas o dever do homem é discernir, é não confundir desejo com realidade, é não se deixar levar pela urgência do outro em detrimento da sua missão. Sêneca finaliza isso com maestria. Aquele que é mestre de si é livre. Seja livre, Senhor, livre do auto-engano, livre da manipulação sutil, livre das armadilhas invisíveis do tempo alheio. Parte 4. A mentira da independência e a fortaleza falsa. Senhores, anotem isso na testa, se for preciso. O discurso da independência moderna é muitas vezes só uma armadura brilhante para esconder um medo desesperado de ficar sozinha. Você já ouviu ela dizer: eu não preciso de homem para nada. Mas 2 minutos depois, ela está te testando, te cobrando, te exigindo segurança, estabilidade e comprometimento instantâneo. Qual independência é essa? Se ela realmente não precisasse, por que essa urgência camuflada? Aqui está a verdade que ela jamais vai te contar. A independência dela só existe até o relógio biológico começar a gritar. Porque a biologia não se curva ao feminismo, não se curva às redes sociais, nem às fantasias modernas. Epicteto já dizia: nenhuma coisa grande é criada de repente.
E eu te digo, Senhor, nenhuma independência verdadeira se constrói baseada no pânico do tempo correndo. Se você não entende isso, se você acredita na fortaleza falsa, você vai passar anos martelando uma muralha que nunca foi feita para abrir. O guerreiro estoico não é ingênuo. Ele vê além das palavras. Ele enxerga a realidade e não a propaganda. Parte 5. A hipergamia nunca morre. Ela só evolui. Senhores, você pode ter se esforçado, construiu, venceu, subiu e ainda assim. Percebe que ela te olha, como se estivesse te avaliando numa balança invisível. Sabe por quê? Porque a hipergamia nunca morre, ela só muda de forma. Nos 20, ela buscava potencial. Nos 30, ela quer resultado. Nos 35, ela exige segurança imediata. E não, Senhor, não é maldade, não é ganância. É a natureza pura e crua falando mais alto. E aqui está o golpe mais cruel. Ela não mede amor, ela mede utilidade. Se você se encaixa na estratégia biológica dela, ótimo. Se não, ela recalcula e segue. Marco Aurélio já dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E eu complemento: se você não entende esse evento externo, chamado hipergamia evoluída, você perde. O estoico não briga contra isso. Ele entende as regras do jogo. Joga melhor que todo mundo. Parte 6. A ilusão do tempo infinito. Quando ela percebe que não é mais dona do jogo. Senhores, existe uma mentira silenciosa que muitas mulheres carregam durante toda a juventude. O tempo está ao meu lado. Durante anos, ela acreditou que teria infinitas opções, que sempre poderia escolher, que os convites, os olhares e as oportunidades seriam eternos. Mas chega um dia, o espelho começa a entregar uma nova realidade. O olhar dos homens muda, as mensagens no Instagram diminuem. A atenção que antes era abundante, agora é seletiva. O jogo virou, e aqui surge um fenômeno raramente discutido. O choque brutal entre a ilusão do tempo infinito e a realidade inegociável do tempo finito. Marco Aurélio dizia: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso. Determinar o que você faz, diz e pensa. E é exatamente esse sussurro da finitude que começa a pressionar, a gerar ansiedade disfarçada de urgência, a gerar desespero camuflado de exigência. O homem estoico que entende isso nunca mais será enganado pelo teatro do jogo social. Parte 7. A ilusão da validação social. Quando a aprovação externa se torna prisão interna. Senhores, existe uma prisão invisível que poucas mulheres percebem, mas que controla cada movimento, cada escolha e cada relação. A prisão da validação social. Durante anos, ela foi ensinada a medir seu valor pela quantidade de atenção que recebe, pelo número de curtidas, pelos convites, pelos olhares, pelos elogios. Mas depois dos 30, a fonte começa a secar e surge um vazio, um desconforto que nenhuma viagem, nenhuma balada, nenhum brunch de domingo consegue preencher. Sêneca dizia: ninguém pode levar uma vida feliz se basear na opinião dos outros. E aqui mora o problema, Senhor. Ela não sabe mais quem ela é sem a aprovação constante do mundo externo. Por isso, muitas vezes, ela não busca você. Ela busca a sensação de que ainda tem valor na vitrine do mercado social. Se você não percebe isso, você se torna apenas mais uma âncora emocional no desespero silencioso dela. Parte 8. A crise existencial. Oculta, quando a sombra da maternidade e da solidão bate na porta. Senhores, existe um tipo de ansiedade que nenhuma conversa toca, que nenhuma foto no feed revela. A sombra silenciosa da maternidade não realizada e da solidão futura. Quando os 30 avançam e os 35 começam a aparecer no retrovisor, ela sente, mesmo que não fale, mesmo que negue, mesmo que disfarce com humor ácido e discursos sobre liberdade, a natureza sussurra e o sussurro vira grito. O corpo lembra o que o discurso esqueceu. O tempo que antes parecia aliado agora vira juiz. Epicteto alertava: não busque que os eventos aconteçam como você deseja,
mas deseje que eles aconteçam como eles acontecem, e você encontrará paz. Mas muitas vezes ela não encontra essa paz, porque o desejo de ser livre agora começa a entrar em colisão direta com o medo da solidão, com o medo de nunca construir família, com o medo de que o futuro seja um reflexo ampliado do presente vazio. Se você não entende essa crise oculta, você entra como solução de um problema que nunca será seu dever resolver. Parte 9. O efeito pós-mercado. Quando ela descobre que não tem mais as mesmas fichas no jogo. Senhores, anote isso. Grave. Nunca esqueça, existe um fenômeno cruel, silencioso e implacável. O efeito pós-mercado. Durante anos, ela foi o centro do jogo. Ela ditava as regras. Ela dizia quem entra, quem sai, quem é aceito, quem é descartado. Mas agora, as fichas acabaram. O jogo virou. Ela começa a perceber que aqueles homens que ela rejeitava com facilidade aos 23, agora, são justamente os homens que ela deseja. Só que tem um problema. Esses homens não estão mais olhando para ela. Por quê? Porque agora eles estão olhando para quem ela era aos 23, não para quem ela se tornou aos 33. Sêneca martela essa reflexão quando diz: a vida, se bem empregada, é suficientemente longa. Mas quem desperdiça, acorda tarde demais. E aqui, Senhor, se você não entende isso, você se torna parte de uma corrida onde você nunca foi o prêmio. Você é só o troféu de consolação. Parte 10. O estoicismo prático no jogo. Atual, o código de conduta do homem inabalável, senhores. Diante de tudo isso, você tem dois caminhos. Ou você ignora, vive na ilusão e segue como mais um homem perdido no jogo que não entende, ou você se torna inabalável. O estoicismo te entrega o código, o mapa, o manual. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho se torna o caminho. O que isso significa, Senhor? Que o próprio caos do mercado moderno, que as dinâmicas tortas, os jogos ocultos, os teatros sociais, tudo isso não é obstáculo, é combustível. Você não luta contra a realidade, você não se torna amargo, você não se torna reativo, você se torna perigosamente calmo, perigosamente centrado, perigosamente seletivo, perigosamente disciplinado. Você não corre atrás. Você não negocia seu valor. Você não aceita ser recurso na corrida de ninguém. Você protege sua energia. Você honra seu tempo. Você cultiva sua disciplina. Escolhe, como um imperador escolhe. Parte final, a hora da verdade, senhores. Se você chegou até aqui, parabéns. Porque a maioria não chega, a maioria foge da verdade, a maioria escolhe a ilusão confortável, em vez da realidade brutal. Mas você ficou, você escutou cada palavra, e agora não existe. Mas desculpa, porque agora você sabe, agora você enxerga. Vamos recapitular, para que isso fique cravado na sua mente como ferro quente marcando couro. Primeiro, você aprendeu que o relógio biológico é o inimigo invisível. Quando ela passa dos 30, a biologia não pede licença. Ela cobra, ela acelera. E você, se não percebe, vira recurso, vira peça, vira plano emergencial. Depois, entendemos o paradoxo da independência falsa. Aquela narrativa de mulher forte, independente, livre. Muitas vezes não passa de armadura, brilhante por fora, mas construída em cima do medo. Medo da solidão, medo do tempo, medo de que ninguém mais escolha ela. Você também entendeu como a hipergamia nunca morre, só evolui. Nos 20, ela busca potencial. Nos 30, ela exige resultado. Se você não percebe isso, se você acha que ela te ama incondicionalmente, você está dormindo, está jogando vendado, está sendo usado. Depois veio a revelação do arrependimento silencioso. Ela não está só olhando para você, ela está olhando para a segunda chance que você representa, tentando consertar escolhas erradas, apagar os erros da juventude,
reescrever a própria história usando você como ferramenta. Falamos também sobre a bagagem emocional invisível. Você não está conhecendo só ela, você está conhecendo ela e todos os fantasmas dos relacionamentos passados. Se você não percebe isso, você se torna terapeuta, conserto, muleta e perde anos da sua vida carregando cicatrizes que nunca foram suas. Revelamos o efeito pós-mercado. Ela descobre que não tem mais as mesmas fichas no jogo, que os homens que ela ignorou aos 23 são justamente os homens que ela corre atrás aos 33. Só que agora, esses homens não estão mais olhando para ela. Explanamos sobre a crise existencial oculta, a sombra da maternidade que não aconteceu, o medo da solidão eterna, o desconforto de perceber que o tempo não é mais amigo, que o que parecia liberdade agora soa como vazio. E por fim, te entregamos o código estoico, o manual do homem inabalável, o caminho do guerreiro que não se ajoelha, que não negocia seu valor, que não corre atrás do vento. Senhores, agora é você contra você. Agora é você contra a sua própria cegueira, contra a sua própria fraqueza, contra seus próprios impulsos de se entregar para o jogo errado. Você não está aqui para ser muleta emocional de ninguém. Você não está aqui para correr contra o relógio de ninguém. Você está aqui para construir, para liderar, para proteger sua energia, para viver alinhado com seu propósito. Sêneca dizia: enquanto você adiar a vida, ela passa. E eu te digo, Senhor, enquanto você adiar seu despertar, o mundo vai continuar te tratando como recurso descartável. Acorda, levanta, se torna perigoso, se torna disciplinado, se torna inabalável. Vire a pedra que ninguém pode mover. Vire o homem que ninguém manipula. E se você sentiu o peso desse vídeo, se isso te rasgou por dentro, se inscreve agora no canal, comenta aqui embaixo. A força vence, para que o algoritmo entenda que aqui a verdade ainda respira. Compartilha isso com outro homem, aquele que está perdido, aquele que está sendo sugado, aquele que precisa acordar antes que seja tarde demais. Aqui é Arsenal Estoico. E eu te falo, Senhor, o próximo vídeo já está na sua tela. Clica nele agora. A sorte sempre favorece. A mente preparada. Mantenha-se firme. A força sempre vence. Sempre fiquem com o Criador dos céus e da terra.